Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos nesta manhã tão bonita. Talvez você esteja me ouvindo na parte da noite, ou de tarde, ou de madrugada, não sei o horário, mas sei que o Senhor reservou esse tempo maravilhoso para que possamos estar juntos, aprendendo e entendendo a palavra do Senhor. Nós tivemos o prazer de terminar um livro de Lamentações, né? E compreendê-lo de forma maravilhosa à medida daquilo que o Senhor nos deu como oportunidade de compreendê-lo. E esse momento eu separei para que pudéssemos ver quão séria é a palavra de Deus. Sério, pastor? Sério? Quão séria é a palavra de Deus. Quando você pega o livro de Lamentações e você faz uma comparação com só um dos livros da Bíblia, Deuteronômio, por exemplo, você vê que Deus não brinca em serviço, né? Deus não brinca em serviço. Então, nós vamos fazer essa comparação para que você veja o que é uma aplicabilidade direta da palavra de Deus e como Deus falou por intermédio do seu servo Moisés ali em Deuteronômio 28. Eu vou pegar só um livro, Deuteronômio, vou pegar só um capítulo para você ver por que existe Lamentações. Agora, seria muito interessante se nós pudéssemos pegar de Gênesis até Lamentações para você entender mais profundamente. Mas para as finalidades de hoje, eu creio que basta tão somente Deuteronômio 28. Vamos lá? Olha o que diz Deuteronômio 28. Pastora Vera, de forma maravilhosa, nos ensinou através da leitura bíblica diária ali em Deuteronômio. E a pastora nos salientou de forma muito clara: aqui está o rol de bênçãos e de maldições. É óbvio que está tudo absolutamente ligado ao início do texto. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti. E aí vem, bendito serás no campo, na cidade, bendito, 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 bendito. Aí lá no versículo 15, muda toda a história. O querido profeta Moisés diz, versículo 15, Deuteronômio 28, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí começa. Se lá em cima começa, bendito serás na cidade, bendito no campo, aqui vem, maldito tu na cidade, maldito tu serás no campo. E é incrível quando a gente pega Lamentações e vê o cumprimento exato da palavra de Deus. Exato da palavra de Deus. Tá lá? Vamos lá. Se você pegar comigo agora Deuteronômio 28 e 65. Está na parte das maldições, né? Então, olha o que diz aqui. Deuteronômio 28, versículo 65. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Aqui Deus está dizendo, amigo, se você não olhar para a minha palavra, pode ficar tranquilo, você vai ser escravo. E como escravo, vai habitar em outra nação. E habitando em outra nação, você vai estar arrebentado. Primeiro porque, como escravo, você não tem mais vida própria e nem domínio sobre si. E aí, vai estar com o coração agitado, desfalecimento dos olhos, desmaio de alma. Isso significa você não vai descansar, nem a planta do teu pé terá repouso.
Agora vá comigo para Lamentações, capítulo 1, versículo 3. Olha como é incrível. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram entre suas dificuldades. Está vendo? Não tem descanso. Não tem descanso. O Senhor não tinha avisado, né? Então, olha que terrível. Vá para Deuteronômio 28, versículo 44. E você vai ver mais um cumprimento quando Deus diz que os adversários iam dominar, né? Olha o versículo 44. Ele te emprestará a ti e tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu por cauda. Então, se não ouvir a minha palavra e se brincar com a minha palavra, você vai chorar, meu amigo. Você vai ser cauda e vai pedir emprestado. Olha o que diz Lamentações 1 e 5. Judá aqui está chorando. Chorando por quê? Porque os seus adversários têm sido feitos chefes. Ou seja, cumprimento, você não vai ser cabeça, vai ser cauda. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões, e os seus filhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Entendeu? Vai ser, infelizmente, cauda, não cabeça. Vai ser escravo e não chefe. Incrível, não é? Como a palavra de Deus se cumpre. Quando você olha Lamentações 1 e 5, agora vou mudar, para você sempre ter essa noção. Faço 2 de um canto, 2 do outro. Lamentações 1 e 5 diz que os seus filhos marchariam para o cativeiro, né? Aqui, está dizendo, os seus filhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E isso é o cumprimento de Deuteronômio 28 e 32. Olha o que diz Deuteronômio 28 e 32. Se eles não ouvissem a voz do Senhor, versículo 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Está vendo? Cumprimento exato. Pai vendo o filho indo embora, sendo humilhado e sendo absolutamente escravizado. Abra Lamentações 1 e 6. Olha que eu ainda não consegui sair de Lamentações 1, hein? Abra em Lamentações 1 e 6. Olha o que diz aqui. Ele chorando. Por quê? Porque da filha de Sião já foi toda a sua formosura. Ou seja, Sião está toda destruída. E os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto, ou seja, morrendo. Príncipes não são mais nada e caminham sem força adiante do seu perseguidor. Adiante do seu perseguidor. Quer dizer, os líderes foram levados como cativos, né? Como cativos, caminham sem força adiante do seu perseguidor. Adivinha o que é isso? Isso é cumprimento de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25. Capítulo 28, versículo 25, que diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, 7 caminhos fugirá dele, e será espalhado por todos os reis da terra. Eu não sei se você está entendendo, mas, meu amigo, se não estiver entendendo, volta o áudio no início. Mas eu acho que mais claro não existe. Acho que não precisa nem desenhar, né? Você está vendo que Lamentações é o cumprimento do que Deus falou lá em Deuteronômio 28, no tocante à desobediência à palavra dele? Olha que doloroso. Quando você pega Deuteronômio 28, 41, olha o que Deus avisa. Se vocês não me seguirem, não me levarem
a sério, olha o que vai acontecer. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Até ter filhos você vai ter, mas você não vai ter a felicidade de criar, porque eles vão viver no cativeiro. Gente, é incrível quando você abre Lamentações 1:18. É incrível. Parece que um texto foi tirado do outro. Porque veja o que o Senhor diz, olha o cumprimento. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. Qual é a dor? As minhas virgens, ou seja, as filhas. Os meus jovens, ou seja, meus filhos, foram levados para o cativeiro. Quer dizer, consegue gerar filho, mas não consegue criar, porque foram levados para o cativeiro. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 28:41 foi avisado. Foi avisado. Gente, é sempre assim. É sempre assim, sempre assim. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, a dor vem. E olha que eu só estou usando Lamentações 1. Vá comigo agora para Lamentações 2. Vamos lá. Quando você vai para Lamentações 2, versículo 20, tem um fato que, quando eu explanei, né? Lá na segunda semana que estávamos lendo Lamentações, mas doeu no coração. Mas bem, vamos lá. Olha o que diz o versículo 20. Na oração que Jeremias faz. Vê, ó Senhor, e considera quem fizesse assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário os sacerdotes e profetas. Não quero nem olhar a parte dos sacerdotes e profetas. Eu quero olhar Jeremias dizendo, olha, o Senhor não está vendo que as mães estão comendo os filhos? Tamanha fome. Deus poderia ter dito, mas eu avisei. Eu avisei que não me servi. Ia gerar isso. Não, pastor, isso não está na palavra de Deus, não. Ah, é? Então pega Deuteronômio 28, versículo 53. Pegue, por gentileza. Tá? O versículo 53 está na parte das maldições, de quem simplesmente não segue o Senhor. O Senhor disse, ó, se vocês não ouvirem a minha voz e não se me seguirem, pode ficar tranquilo. A fome vai ser tanta, Deuteronômio 28:53, e comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e tuas filhas, que te der o Senhor Deus, no cerco, no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Gente, é incrível. Lamentações foi escrito também para lembrar a gente que a palavra de Deus é palavra de Deus e ela se cumpre. Eu não sei se você já tinha pensado sobre esse ângulo, de quão fantástico e sério é o livro de Lamentações. Ele é um livro muito profundo. Se nós fôssemos realmente estudar Lamentações como merece ser estudada, é quase 2 a 3 anos de estudo ininterrupto todos os dias. Mas não vou fazer isso com você, porque senão cansa, né? Cansa. Agora, tá vendo? Tá vendo o que é brincar com a palavra de Deus? Sério. É interessante como, se você olhar agora em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Aqui está dizendo, se você não cumprir a minha palavra, pode ficar tranquilo. Virá uma outra nação que não vai estar nem por aí com um velho, com um idoso, que tem que ter respeito, e vai arrebentar os moços. Os moços, né? Olha que interessante. Quando você pega um texto como esse, você fica assustado. Por quê?
Porque se você for lá para Lamentações capítulo 2, versículo de número 21, veja o que diz. Morrem por toda a terra, pelas ruas, o moço e o velho. O moço e o velho. Entendeu? Gente, é incrível. Se você brinca com a palavra de Deus, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tá? Deixa eu pegar agora um pouquinho Lamentações 5, que foi o nosso tema dessa semana. Vamos juntos. Quando você pega Lamentações, capítulo 5, né, dando só alguns exemplos, isso é porque eu pulei o capítulo 4, muita coisa, né? Dois ou três versículos do capítulo 3, mas capítulo 5, olha que interessante. Quando você lê Lamentações 5 e 2, que diz: a nossa herdade passou a estranhos. Adivinha por que a herdade passou a estranhos? Vamos lá. Vá para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 30. Adivinha o que está escrito lá? Adivinha o que está escrito lá? Olha aqui, ó. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás a casa, porém não morarás ela. Plantará uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O que é isso? Isso é exatamente Deus avisando: olha, vai vir um outro povo e tudo que é de vocês vai ser dado para outro povo. Acabou, cumprimento. Cumprimento. Quando você olha para Lamentações, versículo 5, Lamentações 5 e 10, que diz: nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome. Eles deveriam ter entendido que em Deuteronômio 28, 48 fala a mesma coisa. Olha aqui, ó. Deuteronômio 28, 48. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviar contra ti, com fome e sede, com nudez, com falta de tudo. Falta de tudo. Tá vendo? É o cumprimento. É o cumprimento. Ninguém, absolutamente ninguém, pode brincar com a palavra de Deus. Eu poderia multiplicar o número de exemplos. Eu poderia simplesmente trazer aqui para vocês, amados irmãos, tudo e absolutamente tudo que está na palavra de Deus. E você veria comigo o quanto a palavra de Deus é verdadeira. O quanto é verdadeira. Gente, não adianta brincar com a palavra de Deus. O Senhor próprio disse que não vai passar nada sem que se cumpra. É a palavra de Deus. Eu estou trazendo nesse áudio para você exatamente a grande profecia que está em Deuteronômio 28 e o cumprimento dela, que é o livro de Lamentações. Irmãos, a nossa vida é da mesma forma. A nossa vida é da mesma forma. Quando ouvimos a palavra do Senhor e quando caminhamos de acordo com a palavra do Senhor, tudo de bom acontece. Quando nos afastamos, tudo de difícil vem. Abra comigo o Salmo 1. Eu quero terminar esse áudio te lembrando daquilo que você já ouviu falar 1000 vezes, então vai ouvir falar pela 1000ª vez. Não se brinca com a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Aí qual é a consequência de ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite? É que ela entra dentro da gente e a gente acaba vivendo de acordo com ela. E a consequência é, versículo 3 do Salmo 1: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo e todas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É incrível. É incrível como, olhando para o Salmo 1, consegue ver completamente o livro de Lamentações. E se o Salmo 1 ainda é pouca coisa para você, meu amado irmão, então vamos para Mateus. Mateus capítulo 7. Se você abrir Mateus capítulo 7, você vai ver o final do Sermão da Montanha. E o final do Sermão da Montanha é Jesus comparando a todos nós com construtores. Construtores, sério. Não se deve escutar a palavra de Deus de qualquer jeito. Se deve escutar a palavra de Deus e cumpri-la. Olha que interessante. Mateus 7:24. Todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Então vamos lá. A palavra de Deus está disponível para nós todos os dias. Cumpre a mim e a você observá-la. Por quê? Porque ela não é um livro qualquer. Aqui não são palavras de um sábio te instruindo com sabedoria humana. Aqui é palavra de Deus. Ela se cumpre na íntegra. E Lamentações é uma prova disso. Muito bem. Aqui Pastor Gedeon Júnior. A todos um grande beijo. Agradeço a Deus a rica oportunidade. Agradeço a você por estar comigo. E agradeço a minha pastora presidente pela confiança. Um beijo e até amanhã, se assim o Senhor permitir.